Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre o envelhecimento. Será que existe alguma vantagem em envelhecer? A gente sabe que envelhecer não é fácil. São dores que aparecem, doenças, problemas, aquele tipo de coisa, né? Fora as experiências ruins que nós acumulamos. Mas existe uma vantagem, sim. E essa vantagem está exatamente na oportunidade que nós temos de aprender com as nossas experiências, especialmente aprender com os nossos erros. Eu entendo que não existe mestre mais eficiente do que os efeitos dolorosos dos atos equivocados que nós cometemos nas nossas vidas. Nós erramos, nós sofremos com os efeitos desse erro, e esse sofrimento, quando ele é bem absorvido, ele serve como um grande professor. Nós podemos aprender muito com os nossos erros. Eu acho que não existe professor melhor, tá? Quando nós fazemos algo que nos arrependemos ou vemos que nos trouxe prejuízo, trouxe problemas, nós aprendemos com isso. Isso desde criança, né? A criança bota o dedo na tomada, sentiu a dor, ela aprendeu. E a vida toda é assim, só muda o tipo de sofrimento. E essa sabedoria que é oriunda dessa experiência, da dor, da dificuldade, do erro, ela jamais deveria ser desprezada por nós, porque ela é uma fonte inesgotável de um conhecimento que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Nós não vamos encontrar nos livros, nós não vamos encontrar nas escolas, nós não vamos encontrar em cursos. É algo que nós só vamos aprender vivenciando. E é exatamente essa possibilidade de vivenciar isso que faz o mundo andar. O mundo ele anda com essas experiências das pessoas que vão aprendendo e que vão corrigindo a sua rota de alguma maneira. Bom, quando essa sabedoria pela vivência ela se junta à cultura e à instrução, ou seja, quando a pessoa, além da experiência, do aprendizado com a experiência, ela ainda alia isso, cultura, instrução, formação, inteligência, aí a pessoa mais velha tem a possibilidade de experimentar o ápice da sua existência. É o melhor dos mundos. É uma pessoa instruída e experiente. A pessoa que atinge a maturidade, a velhice, eu posso dizer assim, com tudo isso bem trabalhado, bom, ela tem a possibilidade de atingir o máximo da experiência humana. O Paiô, ele falava assim, né, que para aqueles que se enriqueceram com uma larga cultura, as alegrias da vida multiplicam-se. Ele mesmo falava que, para ele, o tempo da velhice era mais doce do que o tempo da juventude dele. Ele preferia a velhice, olhando a sua própria vida. Por quê? Porque na velhice ele, um homem instruído, ele pôde gozar melhor a existência. Exatamente porque aliou esses aspectos, tanto a experiência em si, do conhecimento, da vivência, da experiência propriamente dito, com a instrução. Porque a instrução ela ajuda a nós sintetizarmos a experiência, a nós entendermos a experiência, a fazermos da experiência algo que realmente vai nos tornar pessoas melhores. Quando o nosso corpo já não consegue responder, isso vai acontecer, né? É nesse momento que o espírito tem a chance de atingir o seu estado mais agudo. Eu lembro da passagem que Sócrates está conversando com os homens lá, e tinha um senhor, e aí o senhor ele fala exatamente isso, olha, é exatamente nesse momento quando meu corpo já não requer grandes satisfações, e ele estava falando inclusive da satisfação sexual, ele falava assim, agora que é bom, porque agora eu posso viver realmente as coisas superiores. Agora o meu espírito pode se desenvolver mais porque meu corpo exige menos. Ele tem mais dificuldade de se movimentar, tudo bem, mas ele também vai exigir menos. Eu vou
ter a disposição de fazer menos, então esse é o momento que o meu espírito pode se tornar mais sábio, mais agudo, mais inteligente. É uma possibilidade. É a possibilidade da nossa velhice, é a possibilidade que o amadurecimento traz. Então, uma pessoa que amadurece devidamente, que sabe aproveitar bem aquilo que passou na sua vida, ela tem a oportunidade de atingir um estágio no qual a sua inteligência passa a ser capaz de discernir melhor as coisas. Porque agora ela tem um olhar que alia tudo, tanto a experiência como a instrução, a inteligência, é um olhar que já sabe criticar no sentido puro da palavra, olhar as coisas e entender melhor o que as coisas são, porque ele já vivenciou aquilo e ele aliou aquilo tudo com conhecimento. Então, gente, essa coisa de que a velhice é tudo ruim, não, é tudo ruim, realmente eu acho que a velhice, para quem apenas vive no campo da matéria, ela é terrível, porque é exatamente a materialidade, a parte material é que se degrada mais evidentemente. Mas quem cultiva o espírito, quem consegue se elevar espiritualmente na sua inteligência, ele tem possibilidades incríveis na velhice. Exatamente por isso eu entendo que os velhos, eles deveriam ser sempre a referência dos mais jovens. Principalmente esses que chegam na última fase das suas vidas com alguma sabedoria. Os jovens deveriam olhar para esses como exemplo, como aqueles que deveriam ser consultados. Então, quer dizer, o jovem que ainda não teve chance de experimentar muita coisa na vida deveria olhar para esses idosos, esses senhores amadurecidos e deviam pensar assim, né? Isso devia ser cultivado nesses jovens. Olha, tem alguém ali que eu posso me consultar, que eu posso absorver. Eu tive a graça de, desde muito novo, gostar muito de conversar com senhores de idade. Acho que isso me ajudou muito no meu desenvolvimento. Eu me lembro, eu com 13, 14, 15 anos, eu adorava assim, ir andar na praia, ia caminhar, sempre gostei bastante de caminhar, encontrava um velho, o velhinho normalmente gosta de puxar um papo, né? Então eu gostava muito de às vezes sentar e começar a conversar. E eu aprendi muita coisa, teve muita coisa interessante que esses senhores me ensinaram. Eu lembro, eu não tive avô, né? Meus dois avós morreram antes de eu nascer. Mas eu tive o avô da minha esposa, que é falecido também, mas quando eu comecei a namorar com ela, ele ainda estava aí lúcido e tudo. E eu puxava muita coisa dele, eu queria saber como é que era a vida na época dele e tal. E era um senhor muito simples, mas que eu me esforçava para tirar dele experiências. Eu lembro de sempre gostar muito disso. Eu acho que isso devia ser algo a ser estimulado nos jovens. Aqueles que instruem os jovens, eles deveriam colocar isso na cabeça deles. Olha, ouçam a voz da experiência, ouçam aqueles que já vivenciaram, aprendam a reverenciar isso. Isso deveria ser cultural. Há culturas que preservam isso, principalmente as culturas mais tradicionais. Porém, as culturas mais progressistas, é aqui progressista no sentido amplo, né? Que envolve não apenas a mentalidade, vamos dizer, ideológica esquerdista, mas o progressista no sentido da ideia do progresso. E aí podemos incluir a mentalidade liberal, mentalidade industrial, mentalidade capitalista, mentalidade empreendedorista. Tudo isso eu vou encaixar aqui como progressista. Numa sociedade progressista, o idoso ele não consegue, ele não é visto assim com tanta reverência. Né? Numa sociedade saudável, o idoso ele é tratado como ponto de contato entre a geração ativa e o conhecimento universal. Esse é o sentido. Você tem uma sociedade ativa que constrói, que produz, e você tem uma sabedoria que essa sociedade ativa não atinge por si mesma porque ela está muito ocupada. E aí o ponto de contato seria, com essa sabedoria perene, seriam exatamente esses homens mais maduros, mais velhos, mais vividos e mais conhecedores. Então, essa seria a função dos idosos. Essa seria a função desses homens mais velhos. Porém, num tempo em que se perde a conexão com a sabedoria universal, com a perenidade, com aquilo que existe desde sempre,
essa sociedade que só tem um interesse no momento, no que existe agora, ela não vai olhar para o idoso como esse ponto de contato. Porque ele não, porque ela, essa sociedade, não está preocupada com fazer contato com nada, né? Ela só está preocupada com o momento dela. Então, tudo que o idoso poderia servir-lhe não tem serventia nenhuma. Por quê? Ela olha o passado para ela é uma relíquia. Pode ser uma relíquia até curiosa, mas é uma relíquia porque é algo que não tem função. O olhar da sociedade contemporânea é para agora, para a realização de agora. Ela olha, perenidade também não interessa, porque ela quer a evolução do momento, a construção do momento. Ela quer evoluir, ela não quer nada perene. Então, o idoso que faria contato tanto com o passado como com a sabedoria perene não tem função. Não tem função. Então, ele olha para o idoso, essa sociedade olha para o idoso e vê assim, pô, é curioso, legal, teve o seu momento, então eu posso até apreciar esse idoso, mas é só um símbolo de um mundo que não existe mais. Um símbolo de um mundo que não faz mais diferença para mim que sou dessa sociedade contemporânea. Então, os idosos para essa sociedade contemporânea não servem para muita coisa. Eles são pessoas de uma era que ficou para trás. Então, tirando aqueles idosos que persistem em produzir, né, que ainda podem ter, né, ser vistos com algum valor. Então você pega assim um empreendedor, aí com 70 e poucos anos, ainda está produzindo e tal, ainda vai ter algum reconhecimento. Mas se ele parar de produzir, se ele parar de funcionar dentro dessa roda progressista evolutiva, ele passa a ser visto como algo inútil. Então esses idosos, eles passam a ser vistos quase como mortos-vivos, quase como pesos para uma sociedade que só sabe valorizar o presente. A gente ainda tem que sustentar, ainda tem que pagar a aposentadoria, ainda tem que ficar dando lugar no ônibus, né? Tem que ficar atrasando as coisas porque não pode abandoná-los. Eu lembro daquela sériezinha, né, da família dinossauro. Então lá tinha uma regrinha, se eu me lembro bem, né? Era uma regrinha que a pessoa, quando atingia uma certa idade, ela era jogada no lago de Piche, porque ela já não era mais produtiva, não servia para mais nada. Então ela era jogada no lago de Piche. Então se fazia uma festinha, uma cerimônia, e depois ela era catapultada para o lago de Piche. Eu lembro que o Dino, né, o dinossauro, fez uma festa porque a sogra atingiu a idade. E aí ele foi lançar a sogra. Só que a sogra era tão ruim que ela bateu no lago de Piche e voltou. E aí parece que pela regra tinha que aceitá-la de volta. Mas, pô, a crítica ali, a brincadeira e a crítica tem sentido, né? Ou seja, é uma pessoa que não produz mais, que não tem mais o interesse para a sociedade. Então, ela é melhor se desfazer dela. No fundo, muitas vezes, a sociedade ela gostaria ela mesma se desfazer dos seus idosos improdutivos. Mas, né, existe uma certa moralidade que não permite. Só que uma sociedade que esquece dos seus velhos, que trata-os apenas como um incômodo, dignos de compaixão, da mesma maneira que a gente tem compaixão pelos cães, por exemplo, que nós damos comida, damos remédio, damos uma cama para dormir, e só enxerga neles algo engraçadinho, curioso, e não conseguimos tirar deles nada assim que se possa extrair para a nossa sociedade, essa sociedade prisioneira do imediato, né? Que está abandonada à sua própria necessidade de construir, de necessidade de produzir essas coisas todas. Então, uma sociedade que trata o idoso dessa maneira é uma sociedade que vai estar sujeita, obviamente, a cometer muitos erros. Porque as pessoas que precisam
tomar as decisões não tem a orientação daqueles que talvez já tenham passado pelas situações, daqueles que têm um olhar já mais universal, aqueles que provavelmente são mais sábios. Toda a sociedade antiga valorizava o idoso exatamente por essa capacidade de ser o conselheiro, de ser o orientador. Agora, uma sociedade que ignora esse idoso não vai ter conselho, então ela vai estar sujeita a cometer erros terríveis, cometer as mesmas falhas que poderiam ser evitadas se ouvisse aqueles que já as cometeram antes. Então, quer dizer, a gente fica entrando num ciclo de erro atrás de erro, e erros assim, que agora podem até ser piores que antes, porque antes eles cometeram erro sem ter os mesmos instrumentos que nós temos hoje, né? Por exemplo, o erro, talvez, da guerra, né? O erro da guerra, vai. O erro da guerra. Então, antes, o cara podia cometer o erro da guerra, mas ele só tinha à disposição dele armas muito menos letais. De repente, a gente comete os mesmos erros da guerra, só que agora com uma arma atômica nas mãos. Quer dizer, nós não aprendemos nada com o passado e cometemos os mesmos erros, só que com um potencial destrutivo maior. Então, o que eu vejo é que esse desprezo à velhice é um pecado típico dessas nossas gerações atuais, que são gerações, como eu falei, progressistas num sentido lato. Progressistas porque só sabem olhar para o presente, para suas realizações presentes e para suas possibilidades futuras, aquilo que pode construir. E é uma sociedade que só percebe a importância da sabedoria amadurecida quando deixa de ser jovem. Ou seja, nós vamos perceber a importância da velhice quando ficarmos velhos. Aí, quando nós ficamos velhos, nós falamos assim, caramba, olha isso. Agora eu entendo a importância de envelhecer, como pode ser algo grandioso, né, valoroso. Só que, quando nós chegamos nessa situação, nesse estágio, nós vamos começar a ser tidos por obsoletos pelos outros, pelos mais jovens. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, já é tarde demais, porque estamos condenados a viver no nosso isolamento. Eu entendi, só que você vai entender sozinho, porque a sociedade que você vive não vai entender. Então, assim, seria muito importante para a sociedade perceber isso, né? Isso deveria ser cultivado desde cedo nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, em tudo. Valorizem os seus velhos, valorizem os seus idosos, valorizem aqueles que já passaram pela experiência, aprendam a buscar neles muito do conhecimento que vocês precisam. Infelizmente, o que nós vemos é exatamente o contrário. A gente vê, assim, às vezes, professores valorosos, mas porque atingem uma certa idade, começam a ficar mais fracos, né? Já não conseguem mais se comunicar com a mesma destreza, com a mesma força. A gente percebe que o jovem já começa a tratar com desdém. Isso é muito triste. Isso é muito triste e mostra muito da deficiência e da enfermidade da nossa sociedade. Se nós pudéssemos mudar isso, seria maravilhoso. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de vocês, desta vez de novo, e até a próxima.